Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre aquele episódio em que Jesus é ungido lá em Betânia. João, capítulo 12, nós vamos ler de 1 a 3. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Maria servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. A gente segue com mais um Café com Bíblia. Esse texto nos ensina lições preciosas. E eu quero pensar com vocês sobre as atitudes de algumas pessoas que viveram esse episódio. Primeiro, eu quero falar da atitude de Lázaro, que preparou um jantar para Jesus em sua casa. Com Lázaro, nós aprendemos que devemos levar Jesus para a nossa casa, que a nossa casa deve ser dedicada a Jesus, a nossa casa deve ser consagrada a Jesus. Lázaro estava à mesa com Jesus. Muitos estão sentados à mesa com pessoas corruptas, com beberrões, com bandidos, com marginais. Outros estão sentados à mesa das festas, das farras, das orgias. Lázaro nos ensina que devemos sentar à mesa com Jesus, porque Jesus é o nosso Salvador bendito. A segunda atitude é a atitude de Marta, no versículo 2, que servia a Jesus e aos convidados. Marta é um exemplo da mulher serva. Ela sempre está servindo a Jesus e às pessoas. Com Marta nós aprendemos que devemos servir, devemos ser servos, porque nós fomos chamados para servir. Todo cristão é um servo. Devemos servir a Deus e servir ao próximo. Terceiro lugar, eu quero falar sobre a atitude de Maria, no versículo 3. Maria se rendeu ao senhorio de Cristo, à divindade de Jesus. Maria se prostra aos pés de Jesus. Ela lavou os pés de Jesus com nardo puro e os enxugou com os seus cabelos. A atitude de Maria mostra uma entrega total a Jesus. Mostra também uma dedicação total a Jesus. E mostra uma rendição total ao Mestre. Maria é um exemplo de adoradora, de alguém que está sempre pronta a louvar, a adorar, a exaltar a Jesus. E aqui a palavra diz que Jesus aprovou a atitude de Maria. A quarta atitude é a atitude de Judas, versículos 4 e 5. Vamos ler. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Aqui nós aprendemos que não é de hoje que os ladrões, os traidores, usam os pobres em seu próprio benefício. Essa prática é antiga, essa prática que os políticos fazem hoje. Alguns se apresentam como o pai dos pobres, vamos defender os pobres, vamos ajudar os pobres. Na verdade, são lobos aproveitadores que roubam os recursos, aquilo que é para ser para os pobres. Eles roubam, eles usam para si, para a sua família, para os seus chegados. Judas não estava preocupado com os pobres. Ele disse isso porque ele era o tesoureiro e ele roubava, ele subtraía os recursos. Ainda hoje, muitos políticos usam a desculpa dos pobres para roubarem, para enriquecerem. Os pobres continuam pobres, na miséria, na pobreza, e eles continuam ricos, vivendo da melhor maneira possível. Hoje temos tantos políticos, tantas ONGs e até igrejas falando em nome dos pobres, mas nada fazem pelos pobres. Se aqueles que falam tanto em defender os pobres ajudassem pelo menos um pouquinho, não existiria mais pobreza. Mas eles querem manter a pobreza porque a pobreza é a miséria que os mantém no poder. Esses são os discípulos de Judas. Esses são aqueles que seguem a prática de Judas. Usam os pobres
para o seu próprio interesse. Jesus reprovou a atitude de Judas, assim como ele ainda reprova a atitude dos Judas modernos, disfarçados de homens do bem, de excelências, de meritíssimos e que nada fazem pelos pobres, apenas roubam. A quinta atitude é a atitude de Jesus. O texto fala de Jesus, o texto aponta para Jesus. Ele vai na casa de Lázaro jantar com ele. Ele é servido por Marta, ele é adorado por Maria e repreende Judas. Jesus veio para os necessitados, Jesus veio para os carentes, Jesus veio para aqueles que o reconhecem como Rei, Senhor e Mestre. Ele veio para aqueles que o reconhecem como Salvador. Ele veio buscar e salvar os perdidos. Com Jesus não tem elitismo, ele veio buscar e salvar todo aquele que nele crê. Concluindo, eu quero dizer que Jesus quer ir na sua casa. Jesus quer ter intimidade com você. Jesus quer abençoar a tua vida e a tua família. Jesus quer ser íntimo de cada um de nós. Ele quer ter intimidade com aqueles que o amam. Jesus merece todo o nosso sacrifício, toda a nossa entrega, toda a nossa dedicação. Mas lembre-se, Jesus não se impressiona com nossos discursos falsos, hipócritas. Jesus conhece o nosso coração e Ele busca corações verdadeiros, genuínos, corações que se derramam e que se entregam integralmente a Ele. Então, seja íntimo de Jesus, leve Jesus para a sua casa, sirva Jesus com amor e o adore em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu vim aqui pra avisar, ora não vá se descuidar. Jesus, isso não demora, trate de se preparar.